Qual destino nos aguarda após nosso último suspiro? Será que a ideia de uma alma imortal é verdadeira ou apenas um consolo para uma mente inquieta? O conceito de reencarnação poderia ser uma possibilidade real ou apenas uma miragem ilusória? E quanto aos domínios eternos de luz ou escuridão, conhecidos como céu e inferno? Encontrarei conforto no abraço acolhedor da bondade ou serei lançado no abismo do desespero? Esses enigmas se misturam na contemplação humana, criando uma barreira misteriosa que separa nossos dias vivos de tudo o que possa existir além. A morte marca o fim de nossa existência ou é apenas um portal para uma jornada espiritual invisível? Uma pesquisa de uma rede de televisão dos Estados Unidos revelou que cerca de 80% das pessoas ao redor do mundo acreditam em uma vida após a morte e na imortalidade da alma. Alguns acreditam que após a morte física, a alma é libertada e passa pelo purgatório para expiar seus pecados antes de ascender ao céu. Outros defendem a crença na reencarnação, esperando retornar à Terra em uma nova forma, enquanto alguns pensam que as almas descansam em seus túmulos, aguardando o retorno de Cristo. Apesar da incerteza generalizada sobre a existência após a morte, voltar-se para a Bíblia, considerada por muitos como a palavra de Deus, pode oferecer clareza e respostas para essas questões profundas da humanidade. No vídeo de hoje, vou compartilhar 5 fatos surpreendentes sobre a morte que podem te surpreender. Mas antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as minhas postagens. Pronto para explorar? Vamos começar. O primeiro fato pode te pegar de surpresa. Os mortos não podem se comunicar com os vivos. Em diversas culturas e religiões, há uma crença predominante de que os falecidos ainda podem influenciar os vivos e revelar verdades ocultas. Essa ideia é famosa no filme Ghost. No entanto, segundo as escrituras bíblicas, isso não é verdade. O capítulo 9 de Eclesiastes afirma claramente: os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Não recebem mais recompensa e até a sua memória é esquecida. Seu amor, ódio e inveja há muito desapareceram, nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Esse trecho destaca que, quando uma pessoa morre, ela perde completamente a capacidade de influenciar ou interagir com o mundo dos vivos. Então, se você ouvir histórias de mensagens vindas do além, transmitidas por médiuns ou outros canais, seja cético. Essas mensagens não vêm dos falecidos. A Bíblia alerta que Satanás pode se disfarçar como um anjo de luz, enganando as pessoas e desviando-as da verdade. Além disso, a parábola de Lázaro e o homem rico, contada por Jesus, ilustra que há um grande abismo que separa os vivos dos mortos, impedindo qualquer contato entre esses dois reinos. O segundo fato que vamos explorar hoje é que após a morte, nosso espírito retorna a Deus. Você provavelmente já viu filmes ou programas de TV que mostram espíritos vagando pela terra, seja observando os vivos ou os assustando. Livros e até novelas frequentemente contam histórias de almas reencarnando em novos corpos para continuar suas jornadas terrenas. No entanto, essas representações são mais ficção do que realidade, já que a Bíblia nos assegura que, ao morrer, nossos corpos retornam ao pó da terra e nosso espírito volta para Deus que o concedeu. Como está escrito: e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Um aspecto intrigante a ser observado é que, segundo a crença cristã, quando Jesus retornar, seremos transformados e reunidos com nossos corpos. Isso significa que poderemos interagir fisicamente com nossos entes queridos, tocá-los, reconhecê-los e até comer com eles, não como espíritos etéreos, mas como seres reais e tangíveis. Esse conceito é ilustrado de forma vívida em Lucas 24.
Após sua ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos, que inicialmente assustados, pensaram estar vendo um espírito. Jesus acalmou seus medos, dizendo: "Por que estão perturbados e por que surgem dúvidas em seus corações? Olhem para as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês podem ver que eu tenho." Ele então mostrou-lhe suas mãos e seus pés. Mesmo enquanto eles ainda lutavam para acreditar, tomados de alegria e espanto, ele provou ainda mais sua forma física, comendo um pedaço de peixe assado na presença deles. O terceiro ponto-chave é este: ao morrer, um cristão está imediatamente na companhia de Jesus. Para aqueles que entregaram suas vidas a Jesus e o aceitaram como Salvador, suas almas se unem a Cristo após a morte. O próprio Jesus garantiu isso ao criminoso crucificado ao seu lado, dizendo: "Hoje você estará comigo no paraíso." Nas Escrituras, termos como paraíso e seio de Abraão, este último mencionado em Lucas 16:22, são usados pelos judeus para descrever um lugar de alegria e paz, reservado aos justos após a morte. Por meio da história do ladrão crucificado, Jesus confirma que este estado de alegria e paz existe junto a ele. Além disso, no livro de Atos, vemos Estevão, pouco antes de seu martírio, contemplando Jesus à direita de Deus no céu, pronto para recebê-lo. Ao enfrentar a morte por apedrejamento, Estevão clamou: "Senhor Jesus, recebe o meu espírito", indicando que seu espírito ascenderia para estar com Jesus imediatamente após deixar o corpo. De forma semelhante, o apóstolo Paulo, durante seus últimos dias na prisão, aguardando a execução, não demonstrou medo da morte. Pelo contrário, ele ansiava por estar com Jesus, declarando: "Desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor." Isso reflete a crença firme de Paulo de que, ao morrer, seu espírito estaria com Cristo. Esses três exemplos mostram consistentemente que os cristãos entram diretamente na presença de Jesus após a morte. O quarto ponto a considerar é que os corpos dos cristãos descansam após a morte. O termo dormir, usado na Bíblia, possui dois significados. O primeiro refere-se ao descanso noturno comum que todos experimentam, enquanto o segundo se refere à morte física de uma pessoa, como ilustrado na história de Lázaro, que Jesus ressuscitou 4 dias após sua morte. Em João 11 está escrito que Jesus declarou: "Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo." Seus discípulos inicialmente não entenderam, respondendo: "Senhor, se ele dorme, vai se recuperar." Eles pensaram que Jesus estava falando do sono natural, mas ele esclareceu: "Lázaro está morto, e por causa de vocês, estou feliz por não ter estado lá, para que possam crer. Mas vamos até ele." Observem isso, irmãos. É crucial reconhecer que nas Escrituras o termo dormir é usado especificamente para cristãos. Em 1 Tessalonicenses 4 está escrito: "Irmãos, queremos que saibam o que acontece com os que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim também cremos que Deus trará com Jesus aqueles que nele dormiram." Os corpos dos crentes são frequentemente referidos no Novo Testamento com a linguagem simbólica de dormir, para se referir aos que morreram antes do retorno de Cristo, apontando especificamente para seus corpos e não para seus espíritos ou almas. A evidência para essa interpretação está em Mateus 27:52, que declara: "Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados." Essa passagem de 1 Tessalonicenses está entre as mais impactantes e reconfortantes da Bíblia. Ela aborda diretamente aqueles que sofreram a perda de alguém querido e enfrentam a angústia que acompanha essa ausência. Aqui,
O apóstolo Paulo não está apenas oferecendo consolo, mas também apresentando uma visão do que Deus reserva para o futuro dos crentes. Ao falar sobre os que dormem, Paulo utiliza uma metáfora profunda para descrever a morte, contrastando fortemente com as perspectivas seculares. Enquanto muitos veem a morte como um ponto final, um vazio profundo de escuridão e esquecimento, a perspectiva bíblica sugere que a morte é apenas um descanso temporário para o corpo. Enquanto isso, o espírito e a alma são preservados, vivos, aguardando a futura ressurreição. A revelação de Paulo é verdadeiramente impressionante. Deus trará com Jesus aqueles que dormiram nele. Isso significa que, assim como Jesus foi ressuscitado, aqueles que morreram com fé nele também serão ressuscitados em seu retorno. Essa promessa oferece uma esperança que vai além da dor da morte. Uma esperança de reencontro, renovação e vida eterna. Paulo não para por aí. Ele aprofunda essa visão milagrosa em outros escritos, como em 1 Coríntios 15, onde descreve a transformação de nossos corpos. Esses corpos mortais e corruptíveis serão transformados em formas imortais e incorruptíveis, uma mudança profunda que destaca o imenso poder divino. A cena de ressurreição, descrita em Mateus 27:52, com os sepulcros se abrindo e os santos sendo ressuscitados, serve como um prenúncio do que está prometido em uma escala maior e mais gloriosa. Ela demonstra a soberania de Deus sobre a morte e se torna uma garantia firme das promessas sobre o futuro. Essa visão bíblica da morte e ressurreição é cativante porque nos desafia a ampliar nossa compreensão além dos limites terrenos. Ela nos convida a depositar nossa fé em promessas que superam as limitações humanas. Em tempos de luto e saudade, esses ensinamentos oferecem consolo e esperança, reforçando a mensagem de que a morte não significa o fim para aqueles que estão unidos a Cristo. Enquanto trilhamos nossa jornada terrena, mesmo enfrentando a dor da perda, podemos nos apegar à certeza de um futuro magnífico, um futuro onde o sofrimento e a dor cessam, onde a morte é finalmente derrotada e onde podemos habitar para sempre na presença de Deus. Isso vai além do simples conforto, é transformador. Viver com esperança, amar profundamente e manter a fé inabalável ganham um novo significado, sustentados pela convicção de que as maiores experiências ainda estão por vir. O quinto ponto a considerar: a ressurreição dos crentes cristãos coincide com o retorno de Jesus. Você pode se perguntar: nossos corpos físicos realmente descansam em sono, aguardando o despertar? A resposta, com base nas Escrituras, é um enfático sim. No capítulo 15 de 1 Coríntios, é descrito que, ao som da última trombeta no fim dos tempos, os corpos dos cristãos falecidos ressuscitarão. Esses corpos passarão por uma transformação, tornando-se incorruptíveis, e os crentes habitarão e governarão ao lado de Cristo em seu reino terrestre. O apóstolo Paulo explica esse mistério da seguinte forma: ele revela que nem todos dormirão, mas todos serão transformados num instante, num piscar de olhos, quando a última trombeta soar. A trombeta anunciará a ressurreição dos mortos em um estado incorruptível, marcando a nossa própria transformação. Essa mudança é essencial, pois o que é perecível precisa revestir-se de incorruptibilidade, e o que é mortal deve revestir-se de imortalidade. Uma vez completa essa transformação, cumprindo a Escritura que diz: a morte foi tragada pela vitória, testemunharemos o triunfo. Amém. Irmãos e irmãs, a explicação detalhada de Paulo em 1 Coríntios nos guia a um reino repleto de mistério e esperança. Essa verdade profunda transforma a crença cristã em algo que vai além de uma simples fé, tornando-se uma grande e misteriosa aventura rumo ao prometido desconhecido. Imagine isto:
Ao som de uma trombeta celestial, um evento extraordinário acontecerá, mudando o curso da história para sempre. O conceito de que nossos corpos físicos atuais, suscetíveis à dor, ao envelhecimento e à morte, serão um dia transformados em algo incorruptível e eterno, é verdadeiramente extraordinário. Isso sugere que a nossa compreensão de existência está prestes a passar por uma transformação radical, mudando da fragilidade para uma resiliência eterna. E isso não é apenas uma história fantasiosa, é uma promessa sólida e divina. O que isso significa para nós no presente? Primeiramente, serve como um lembrete de que a vida abrange muito mais do que o momento imediato. Nossos desafios diários, tristezas, conquistas e prazeres são apenas o prólogo de uma história muito maior. Segundo o apóstolo Paulo, estamos nos aproximando de uma transformação tão profunda que pode ser comparada a despertar de um sono profundo para uma nova existência onde a morte não tem mais poder. Essa visão também muda a maneira como encaramos a importância da vida e de nossos corpos físicos. Em uma sociedade obcecada por juventude e aparência, a promessa da ressurreição nos encoraja a enxergar que nosso valor não está na aparência exterior, mas em nosso valor intrínseco diante de Deus. Nossos corpos, embora mortais, são tão significativos que merecem as promessas divinas de renovação e transformação. Além disso, essa promessa nos convida a viver vidas cheias de esperança. Em tempos de perda ou diante da sombra da morte, podemos nos apegar à convicção de que a morte não é a palavra final. Há continuidade e um futuro prometido, garantido não por nossos próprios méritos, mas pela vitória de Cristo sobre a morte. Essa verdade profunda altera a maneira como vivemos o dia a dia, como enfrentamos o luto e como expressamos nossa fé. A promessa da ressurreição no retorno de Jesus é também um chamado poderoso à ação. Saber que este mundo é apenas um palco temporário e que uma transformação nos aguarda para vivermos eternamente com Cristo, nos motiva a incorporar essa esperança em tudo o que fazemos. Isso inclui buscar justiça, amar nossos vizinhos e compartilhar a mensagem inspiradora da ressurreição. Em essência, essa transformação esperada não é apenas um final feliz para a humanidade. Representa o cumprimento de uma narrativa divina que começou na criação do mundo. Essa promessa não só nos fortalece hoje, mas também oferece uma esperança inabalável para o que está por vir. Quando chegar o momento e a última trombeta soar, estaremos prontos para entrar na eternidade, livres da corrupção e adornados com a vida eterna. Não importa como nossos corpos físicos foram descansados, enterrados, cremados, perdidos na natureza ou desaparecidos. Quando a trombeta soar, cada partícula será reunida e estará diante do Senhor. Nesse momento crucial, os ressuscitados se unirão aos que ainda estiverem vivos no retorno de Jesus, e juntos compartilharemos corpos glorificados semelhantes ao de Cristo. Imagine um dia em que, de repente, o som de uma trombeta ressoe globalmente. Esse som não será apenas uma nota comum, mas o anúncio de um evento monumental nunca antes visto na história humana. Segundo as Escrituras, esse é o momento em que os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Um evento que pode parecer fantástico, mas está profundamente enraizado na verdade bíblica. O aspecto mais impressionante é como a Bíblia descreve esse processo de reunificação e transformação. Independentemente do destino do corpo físico após a morte, naquele momento crucial, cada partícula e átomo que um dia formaram o fiel serão reunidos novamente. Essa é uma promessa de restauração completa que ultrapassa os limites do que consideramos possível. Pense no que isso significa em um mundo onde a morte é frequentemente vista como o fim definitivo.
A Bíblia oferece uma perspectiva radicalmente diferente, prometendo não apenas a continuação da existência, mas uma restauração em uma forma perfeita. Esse futuro não trata de uma existência nebulosa ou puramente espiritual. Descreve uma realidade de corpos glorificados e tangíveis, livres de doenças, envelhecimento e morte. A natureza desses corpos glorificados, semelhante à forma de Jesus após a ressurreição, é fascinante. Jesus não retornou apenas como um espírito, ele ressuscitou fisicamente, podendo comer, ser tocado e até mostrar as marcas de sua crucificação como prova de sua identidade. Contudo, ele também possuía a capacidade de aparecer em salas trancadas e ascender aos céus. Essa dupla natureza, física e glorificada, é o que também podemos esperar. O encontro daqueles que ressuscitaram com os vivos no momento do retorno de Jesus será um momento de felicidade incomparável. Entes queridos separados pela morte se reunirão. Imagine as lágrimas de alegria, os abraços calorosos e o choque transformando-se em cânticos de louvor. Será um tempo em que as promessas de Deus se concretizarão, um momento em que toda lágrima será enxugada. As dores do passado desaparecerão da memória. Essa transformação milagrosa nos prepara para a vida no reino de Deus, para reinar ao lado de Cristo e desfrutar do novo mundo que Ele prometeu. Nesta nova existência, teremos liberdade para explorar, aprender e evoluir além das limitações atuais. A eternidade estará longe de ser monótona. Será uma jornada contínua de amor, aprendizado e descoberta. Assim, a promessa nas Escrituras transcende a mera sobrevivência após a morte. Ela abrange uma restauração abrangente de todas as coisas, o estabelecimento da justiça e a realização do nosso propósito final. Essa visão confere significado às nossas vidas hoje e esperança para os dias futuros, inspirando-nos a viver de maneira que reflita essa expectativa profunda. Quando a trombeta anunciar essa era, estaremos preparados para aquele que promete ser o capítulo mais emocionante de nossas vidas. Portanto, meus amigos, é natural que dúvidas e medos sobre a morte surjam, principalmente porque não temos certeza do que acontece após nossa jornada terrena. Contudo, as Escrituras oferecem orientações claras e reconfortantes sobre essa experiência inevitável que todos enfrentaremos. A morte não é o nosso capítulo final, meus amigos. Jesus venceu a morte ao ressuscitar, oferecendo vida eterna a todos que confiam nele, uma vida sem morte, dor ou sofrimento. Abrace hoje a garantia que Jesus lhe oferece. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Diante de algo tão enigmático quanto a morte, é natural que surjam dúvidas e temores. O desconhecido sempre despertou inquietação na humanidade. No entanto, a mensagem que recebemos nos oferece uma nova perspectiva. Transforma o que parece ser um fim em um novo começo cheio de esperança e promessas. Refletir sobre a declaração de Jesus, "Eu sou a ressurreição e a vida", nos convida a olhar além das limitações terrenas. Jesus não está apenas falando sobre vencer a morte fisicamente. Ele está se referindo a uma transformação tão profunda que ultrapassa a nossa compreensão mortal. A vida eterna de que ele fala não é apenas uma extensão da vida como a conhecemos, mas uma existência completamente transformada na presença de Deus, livre de sofrimento e angústia. Essa garantia remodela nossa compreensão da vida e da morte, oferecendo uma nova perspectiva a partir da qual podemos abordar nossa existência. Não precisamos agarrar-nos desesperadamente a cada momento como se fosse o último, nem encarar o fim da vida como uma perda devastadora.
Em vez disso, somos inspirados a viver plenamente, entendendo que cada experiência, seja de alegria ou de desafios, faz parte de uma jornada maior, que transcende nossos limites terrenos. Essa perspectiva não elimina o luto ou a saudade. Naturalmente, como seres emocionais, criamos conexões profundas. No entanto, mesmo na tristeza, podemos encontrar consolo na esperança assegurada de um reencontro futuro em um lugar livre de morte, luto ou dor, como descrito em Apocalipse 21:4. Essa esperança também transforma a maneira como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Compreender que a morte não é o fim definitivo nos capacita a amar com mais intensidade, agir com mais coragem e perdoar com facilidade. Ela nos motiva a buscar significado e propósito, não apenas para nós mesmos, mas como um reflexo do amor de Deus em nosso mundo. À medida que navegamos pelas incertezas da vida e pela certeza da morte, podemos nos apegar firmemente à promessa feita por Jesus. Crer na ressurreição e na vida eterna que Cristo oferece vai além de um simples conforto contra o medo do desconhecido. É a base para uma vida cheia de esperança, propósito e amor infinito. Assim, abraçar a promessa de Cristo não é uma negação da realidade da morte, mas uma afirmação profunda da vida que ela representa. Agarre-se a essa crença e permita que a paz que excede todo o entendimento guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém. Chegamos ao fim do nosso vídeo e espero que você tenha achado esclarecedor. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Continue assistindo para mais reflexões sobre a história da Bíblia. Vou sugerir 2 vídeos para você assistir em seguida. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.